Vamos falar sobre as escolas? A gente tem recebido aqui todo dia, duvido que não receba, nos grupos aí de mães, de pais, a preocupação com a segurança nas escolas. E eu falo aqui direto, falei desde o começo, a polícia precisa atacar a fonte, precisa estar na internet, nos chats, nos grupos, em deep web da vida, lá na fonte, onde a molecada vai lá e começa a causar esses tumultos. Porque muitas das notícias que chegam são falsas, mas elas provocam pânico, elas provocam medo, elas provocam um alvoroço muito grande no coração dos pais e das mães. E nesse final de semana, teve um adolescente apreendido. E é por isso que a polícia tem que estar de olho mesmo. Ah, é notícia falsa? Vai acontecer alguma coisa ou não vai? Leva para a delegacia, apreende. E o monitoramento foi perfeito nesse caso, né, Ana? Porque conseguiu chegar alguém que estava tentando tocar o terror na internet. Exatamente, Parra. Muitas vezes o adolescente, por estar na internet, ele acha que ele está protegido, né? Que a identidade dele não vai ser revelada, principalmente quando ele cria um perfil falso nas redes sociais. Só que hoje em dia a polícia trabalha em parceria com essas pessoas que são experts em descobrir, por exemplo, em rastrear o IP, que é como se fosse ali a digital do computador ou do celular, e esse IP leva exatamente a pessoa que criou essa conta. Então, a polícia tem feito isso sistematicamente desde que essas ameaças começaram e tem chegado aos autores dessas fake news, aos autores dessas ameaças. Foi o que aconteceu esse final de semana em Ivaiporã. Um adolescente de 16 anos criou um perfil falso no Instagram no mês de fevereiro. E agora, nos últimos dias, agora mesmo em abril, é que ele começou a alimentar esse perfil com informações de um possível ataque à escola da cidade, a escola estadual, dizendo que iria entrar, que iria promover um massacre. E isso causou um alvoroço. Rapidamente essas postagens começaram a se espalhar. Pais, professores, comunidade escolar, enfim, muitas pessoas apavoradas, desesperadas. E aí, esses posts chegaram ao conhecimento da Polícia Civil, que conseguiu, então, rastrear o IP do celular e do computador desse jovem e chegar até a casa dele. Ele foi surpreendido pelos policiais, acabou confessando. No momento em que os policiais chegaram, a família dele também foi pega de surpresa, diz que não fazia a menor ideia de que era ele o autor dessas ameaças. A polícia encontrou alguns objetos com ele, como por exemplo um simulacro de arma de fogo, ou seja, uma arma falsa, um soco inglês, uma máscara de palhaço e também o computador e o celular dele. Todo esse material foi apreendido. No momento em que foi flagrado, esse adolescente confessou que era tudo dele, que o perfil era dele, mas disse que era só uma brincadeira, que estava só pregando uma peça nos colegas e que não iria, de fato, fazer nenhum ataque. O que chama atenção é que ele prometia esse ataque para o dia 20 de abril, agora, nessa semana ainda, que é inclusive a data do aniversário dele, é o dia que ele faria 17 anos. A polícia já está investigando o conteúdo do celular dele, as buscas que ele fazia no computador, e já percebeu que esse jovem ele tinha um interesse muito grande por armas de fogo, fazia muitas pesquisas sobre esse tipo de assunto, gostava de jogar jogos violentos. Agora ele está apreendido, né? O termo correto é internamento. Então, esse jovem de 16 anos, quase 17, foi internado e vai ter toda a vida vasculhada, viu, Parra? Celular, computador, todo o histórico de pesquisa dele, para a polícia descobrir se isso que ele disse que era uma brincadeira, de fato seria uma fake news, ou se ele realmente estava tendo planos de fazer um ataque real. O delegado responsável por esse caso conversou com a gente agora há pouquinho e deu mais detalhes a respeito dessa investigação. Vamos acompanhar. Esse perfil foi criado inicialmente em fevereiro, mas a ameaça específica de ataque, ela ocorreu agora por volta do dia 12, dia 13 de abril. E esse perfil, rapidamente, ele ganhou notoriedade na região, ele passou a se tornar de amplo conhecimento, e isso gerou um pânico incrível nas escolas, por parte de toda a comunidade escolar. As crianças não queriam ir para a escola, os professores relatavam ter medo, e por conta disso a polícia resolveu identificar quem era o autor dessa ameaça, já
para tentar buscar trazer de volta a tranquilidade no ambiente escolar. E aí isso a gente tem técnicas de investigação, que através de quebra de IP consegue chegar no proprietário daquela conta. E assim foi qualificado o adolescente, né? E inicialmente 16 anos de idade, e chama a atenção o fato dele ter prometido cometer um ataque justamente na data que ele completaria 17 anos, que é dia 20 de abril agora. Conversando com o diretor da escola, com o pai do adolescente, e eles não notavam nenhum tipo de comportamento que demonstrasse agressividade, mas a gente já analisando o celular e o computador dele, viu que ele gosta de jogos online, jogos violentos, que incentivam a violência. A gente encontrou vídeos de simulacros de arma de fogo, fotos de munições, ou seja, ele nutria um certo interesse por arma de fogo. A gente não consegue ainda afirmar com exatidão se ele realmente iria cometer esse atentado, mas isso só após a análise pericial dos aparelhos eletrônicos dele. O que o Dr. Erlon fala, e a gente tem que chamar a atenção, é o seguinte, e o que a própria Ana falou. Os pais não tinham noção de que o próprio filho tinha esse perfil, de que o próprio filho tinha um simulacro dentro de casa. O que é um simulacro, pai? É uma arma de mentira que parece de verdade. É uma pistola que você pode entrar num lugar e todo mundo vai achar que é uma arma de verdade. Ninguém vai querer pagar pra ver, a não ser que o cara seja especialista nisso. O moleque tinha soco inglês, o moleque tinha máscara e tava tocando terror na rede social. É por isso que eu falo, sempre falo e vou repetir, os pais precisam ficar mais ligados nos filhos. Os pais precisam saber o que o filho está visitando na internet, quem que o filho está seguindo, qual que é o canal que ele está inscrito. Você tem que conversar com o seu filho, você tem que ter amplo acesso ao coração do seu filho. Você tem que ter intimidade com o seu filho para que ele possa dizer para você quais são os anseios do coração dele. A família nem desconfiava disso. Ia acontecer alguma coisa, não ia? Não sei, a polícia agora foi para cima. E foi direto na fonte, foi lá na rede social. Quem que é esse perfil? Deixa eu ver quem que é. Rastrearam o IP, que é o código que todo computador tem que ter acesso à internet, e encontraram ele. E estão fazendo isso em todos os casos. E nós aqui da RIC TV, do Balanço Geral, nós tomamos uma seguinte atitude. Muita gente está com medo de levar os filhos na próxima quinta-feira. Ah, porque surgiu um boato aí de que vai ter um ataque, todo mundo fala nisso. Tem várias mensagens aqui no WhatsApp. A Suzana falou, inclusive, para mim aqui que não vai mandar os filhos para a escola. As crianças comentam isso, as crianças falam disso. E nós falamos o seguinte, poxa, qual que vai ser o nosso posicionamento diante disso? A gente vai deixar quieto, não vamos falar nada? O que a polícia militar fala sobre isso? O que a patrulha escolar fala sobre isso? Porque é a patrulha que cuida da segurança nas escolas. E nós convocamos a Ana para poder falar sobre esse assunto. Até para dar uma tranquilidade, uma segurança para os pais, para a audiência enorme que está acompanhando a gente agora sobre a segurança nas escolas, né, Ana? Sem dúvida, Parra. Quem tem criança, nesse momento, está com o coração na mão. Não tem como ser diferente. Seja em solidariedade aos pais de Blumenau que perderam seus filhos, seja vendo essa situação com esses jovens que estão fazendo essas ameaças, que de alguma maneira também precisam de ajuda, seja com medo de levar seus filhos para a escola. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma entrevista de um especialista, um psiquiatra, falando que o pânico ele é precursor do pensamento, ele bloqueia o pensamento, o pânico faz com que a gente aja de maneira irracional. Então a gente tem que baixar a bola, respirar fundo e pensar de maneira racional, né? Esse especialista estava dizendo que a escola sempre foi e continua sendo um ambiente seguro, né? Quantos jovens morrem fora das escolas? Quantos jovens, infelizmente, morrem dentro das escolas? O que aconteceu em Blumenau foi um ato que não podia ser previsto, né? Foi uma coisa completamente fora da curva. Isso não exime, é claro, a responsabilidade do poder público, das escolas, de se tornarem ambientes cada vez mais seguros e da polícia de investigar possíveis ataques. Então, para tranquilizar o coração dos pais, nós fomos até a patrulha escolar para saber, está sendo feita alguma coisa? E aí o tenente Prado diz que sim, que a polícia militar está atuando ali
tanto nessa parte mais ostensiva que eles falam, né, de estar com as viaturas na porta da escola, de mostrar presença, mas também nos bastidores, investigando essas contas, investigando essas postagens. E o Tenente Prado garante que esses ataques que estariam sendo prometidos para o dia 20 de abril não passam de fake news. São boatos, são pessoas tentando assustar ainda mais os pais e os alunos. Vamos ouvir o que diz então o Tenente Prado da Patrulha Escolar. A data do dia 20 de abril ela é simbólica porque é a data que ocorreu aquela primeira ocorrência nos Estados Unidos, né, lá na cidade de Columbine. Então ela tem sido explorada por pessoas aí mal intencionadas com o propósito de prejudicar a rotina escolar, informando que dia 20 teria algum ataque nesse sentido. Até agora nós não temos indício nenhum de que isso possa acontecer e mesmo assim, né, para até trazer a sensação de segurança, tranquilidade para os pais, para a comunidade escolar como um todo. A polícia tem intensificado as suas atividades, tem uma operação em andamento que envolve mais de 5.000 policiais militares, envolve policiais militares que estavam em formação, que foram designados para essa atividade de patrulhamento nas escolas. E no dia 20 nós vamos fazer, além disso, uma operação que nós denominamos Fecha Quartel. Ou seja, os policiais que estão no serviço administrativo vão parar suas atividades e vão também reforçar o policiamento da escola. Então, a Polícia Militar vem a reforçar ainda mais esse policiamento, não que a gente tenha alguma informação de que algo possa acontecer, mas sim, em virtude da condição psicológica, as pessoas estão assustadas, para trazer um pouco mais de tranquilidade. Para garantir a segurança realmente de quem está indo para a escola. É importante que você, como pai e mãe, não fique propagando aí fake news, sabe? Não fique compartilhando coisas que vão causar ainda mais tumulto. A gente sabe que os pais e as mães, especialmente as mães, eu falo porque eu tenho filho em escola. As mães têm grupos aí de mães que conversam e muitas acabam espalhando vídeos, acabam espalhando fotos, acabam espalhando coisas assim desnecessárias. Então nesse momento vamos reforçar a segurança nas escolas? Ok. Vamos criar pânico? Não. Vamos fazer alardes desnecessários? Não. Longe disso. O nosso papel aqui como imprensa é informar você. E nós fomos na fonte. Quem que é a fonte? É o Tenente Prado, Renan Prado, comandante da Patrulha Escolar. Não tem nada que não esteja sendo monitorado pela polícia. E vai haver um reforço muito grande na segurança. Já está acontecendo. Já estão de olho. Mostramos a Pisão em Ivaiporã. Os policiais estão na porta das escolas. E vai haver um reforço ainda maior na quinta-feira para garantir tranquilidade para pais, alunos e professores. A Ana segue ao vivo comigo para falar do botão do pânico nas creches. Agora as creches municipais também contam com um dispositivo no celular para acionamento da Guarda Municipal em caso de emergência, né, Ana? Exatamente isso, Parra. Algumas escolas já tinham recebido smartphones e agora a Prefeitura entregou mais 58 aparelhos de telefone celular para o Centro de Educação Infantil, tanto os que já são da Prefeitura quanto aquelas instituições que são conveniadas. Isso porque todos nós, eu, você, podemos baixar no nosso celular, inclusive se você ainda não tem, a gente recomenda que você baixe o 153 Cidadão, que é o aplicativo da Guarda Municipal, que você pode solicitar uma viatura por causa de som alto, enfim, importunação sexual, todas aquelas situações que a GM pode ser acionada. Só que agora tem esse diferencial para as escolas no aplicativo, que é o botão do pânico. Qual que é a diferença? Quando você entra lá no aplicativo 153 Cidadão e registra uma reclamação, você tem que colocar os seus dados, fazer o cadastro se for a primeira vez, mandar foto ou vídeo da situação que está acontecendo. É um pouco mais burocrático. Agora, se for uma situação emergencial, o botão do pânico, ele faz aquele trabalho de georreferenciamento. O que isso significa? Ele pega o GPS do seu celular, ele vai ver exatamente onde você está e vai enviar a viatura que estiver mais próxima, porque eles têm esse trabalho de comunicação de GPS mesmo. Então, é muito mais rápido, é muito mais efetivo num caso emergencial. Até por isso que as diretoras, as coordenadoras, as pedagogas das escolas, junto com o aparelho, elas receberam um treinamento, porque não é para ficar acionando o botão do pânico em qualquer situação, o próprio nome diz, né? É numa situação emergencial que você realmente precisa de um acionamento imediato da guarda. Então agora, essas 58 instituições já têm os celulares novinhos que já estão equipados com esse dispositivo para trazer uma sensação de segurança ainda maior no Centro de Educação Infantil. Parra. Valeu, Ana. Obrigado.